Você já foi decepcionado, magoado, traído? Já mentiram para você? Já passaram você para trás? Ou fizeram qualquer coisa que pode ser dito assim, que te deixou com raiva, com rancor, com ressentimento, muitas vezes com ódio? As nossas relações durante a vida, todos nós vamos passar em algum momento por um encontro com uma pessoa má. Ou às vezes a pessoa não tinha a intenção de ser má, mas circunstâncias e o trajeto e os desencontros fazem com que aconteçam coisas horríveis nas relações ou no meio do caminho. Fato é que muitas pessoas ficam presas no passado, sofrem paralisadas pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento e revivem e revisitam essas memórias frequentemente e não conseguem seguir em frente. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade de lidar com o passado, ou se você mesmo percebe que tem muita mágoa, ressentimento ou situações do passado que precisam ser trabalhadas, vem comigo, que hoje vamos falar sobre um tema lindo que é o perdão. Olá, eu sou Sheila de Oliveira, eu sou psicóloga, eu sou coach, eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida leve, feliz, uma vida equilibrada. E o perdão é uma das necessidades que todos nós temos para conquistar tudo isso. O perdão em situações simples, como no trabalho, aquele colega que mentiu, aquele colega que passou você para trás, aquele colega que de alguma forma, sei lá, pegou o seu resultado e apresentou como dele. No trabalho acontecem muitas coisas que deixam a gente chateado, magoado, às vezes situações de assédio moral, né? Enfim, tem muitas situações no trabalho com esse potencial para deixar a gente ferido, para deixar a gente magoado, para a gente não conseguir confiar mais nas pessoas no trabalho, nos chefes, né, nos líderes. Mas o fato é que se você não se convida neste contexto a aprender com a situação e passar, né, por cima dela, você também não segue em frente na sua carreira. E isso vai acontecer na vida pessoal também. Mas tem gente que tem uma dificuldade muito grande de perdoar, primeiro porque não entende bem o que é o perdão. Então, vamos falar um pouco então desse conceito de perdão segundo a psicologia. Segundo a psicologia, o perdão é um processo de mudança. O perdão, ele vem como um processo de redução das emoções e cognições, digamos, negativas, baseadas em ressentimento, em mágoa, em ódio ou alguma situação específica. Tem muita gente que confunde o que é o perdão, né? O perdão, ele não é perdoar a pessoa que te feriu somente, abrandar as demandas por justiça, ou aquela pessoa assim que abre mão de si mesma, ou que abre mão daquilo que é importante para ela, que não busca justiça. O perdão não tem nada a ver com isso, tá? O perdão, ele tem a ver com uma cura psicológica que você procura para você. Então, modifica a sua relação com o passado, de um passado destrutivo para um passado construtivo. Então, o perdão não tem nada a ver com a pessoa que te magoou. O perdão, ele tem a ver com a sua relação com o seu próprio ressentimento, a sua relação com o seu passado. Tem gente que acha que perdoar é esquecer tudo que aconteceu. Esquecer é amnésia, não é perdão, né? Eu costumo brincar assim com os meus clientes, né? Presumir que muitas vezes falam, Sheila, eu não preciso mexer com essa demanda, o tempo vai curar. Não, não é assim que funciona também. Ignorar as consequências, né? Falar, não, eu fiquei magoada à toa, aquilo ali não era nem para me magoar. Então, assim, menosprezar a situação também não tem a ver com perdão. Então, perceba que as pessoas às vezes acham que perdoar é livrar o agressor da culpa, que perdoar é desistir da justiça, né? É aceitar, é desculpar, é tolerar e continuar passando pelas situações que a magoam. Perdão não tem nada a ver com isso, tá? A pessoa acha assim, vamos ver numa relação amorosa, num casamento, um marido que magoa, que briga, que xinga, muitas vezes bate ou trai. Aí a mulher, às vezes até por um contexto religioso, entende que precisa perdoar. E aí fala, não, eu perdoo, eu tenho que perdoar ele pela traição. Eu preciso perdoar ele por ele ter gritado comigo. Mas aí o marido continua fazendo isso frequentemente. Isso não é perdoar. Isso é se anular. Isso é se mortificar aos poucos. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdão
ele é um processo de mudança. Então, olha, se você decidir perdoar o seu marido, neste caso, né, especificamente, se a esposa decide perdoar o marido, ela inclusive vai ter que sair dessa situação para conseguir perdoar e seguir em frente. Enquanto ela estiver nesse ciclo vicioso de mágoa, de ódio, de ressentimento, de infração dos próprios direitos, ela não vai conseguir perdoar. O perdão tem a ver com a mudança necessária para seguir em frente, para se curar psicologicamente. É uma mudança positiva no afeto, ela vai melhorar a saúde física, vai melhorar a saúde mental, vai recuperar o senso de poder pessoal de uma vítima, vai ajudar essa vítima a se reconciliar com ela mesma e em algum momento, possivelmente até com o agressor, vai promover uma esperança para que a pessoa resolva os seus conflitos internos. O perdão não tem a ver com nada que vai te ferir ainda mais. Deu para entender até aqui o que é o perdão? Porque tem muita gente que associa o perdão a, como eu disse aqui, a se anular, a se martirizar, a se vitimizar. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdão tem a ver com poder pessoal, com cura psicológica, com autoconhecimento, com valorização de si mesmo. E aí, tem algumas coisas que podem ser feitas, né, neste caminho em busca do perdão. Tem algumas pessoas que, como eu disse, falam que o perdão é esquecer. Perdão não é esquecer. Perdão tem a ver com você, de forma consciente, se libertar dos sentimentos de ressentimento, de mágoa em relação a uma pessoa que te prejudicou. E tem algumas coisas neste caminho do perdoar que são muito importantes. O aprender a perdoar. Primeiro, você não faz isso de um dia para o outro, né? Primeira coisa para se perdoar é decidir perdoar. É você entender, olha, esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, essa falta de confiança nas pessoas, isso está me prejudicando, eu preciso passar por cima disso. Essa atitude de perdoar por si só já melhora seu bem-estar, já melhora a qualidade da sua vida, a sua relação com você mesma, os seus comportamentos começam a ser mais positivos. Mas isso vai exigir de você um autoconhecimento. Esse autoconhecimento é você olhar para você mesmo e entender, olha, em que situações possivelmente eu estou no papel de vítima, em que situações eu estou conformada com esse papel de vítima, ou em que situações eu estou andando em círculos, em remorso, em mágoa, em ressentimento. Então você precisa de alguma forma revisitar esse passado, analisar na sua vida assim, o que já aconteceu com você que pode ter deixado você desconfiado, magoado, com medo, ressentido, e entender que situações são essas, tá? Uma das coisas que são bem delicadas no processo de perdoar é você, de alguma forma, também tentar olhar a pessoa que te feriu sobre outra perspectiva. Em algumas linhas teóricas da psicologia, a gente fala de empatia, é você ter uma empatia pela pessoa que te prejudicou, uma empatia pelo agressor. Eu sei que em algumas situações isso é bem delicado, né? Quando a gente fala de abuso, quando a gente fala de violência, você ter uma empatia pelo agressor é bem desafiador. E por isso a terapia ajuda tanto. Então, uma das minhas clientes, nesse processo com o pai violento, o pai agressor, o pai numa relação extremamente desafiadora na infância, na adolescência, na vida adulta. E quando fomos estudar e entender esse processo de mudança, que é o perdão, essa cliente, num processo assim de empatizar com o pai, ela foi entender a história de vida do pai. E nessa história de vida do pai, ele tinha sofrido muito, mas muito na infância, na adolescência. Aí você fala, Sheila, isso não justifica, eu conheço gente que sofreu e são pessoas boas. Eu sei, mas o caso dele é diferente. E sentir a empatia por ele e entender que a vida dele também foi pesada, que ele também foi uma criança magoada, ferida, agredida, ajudou essa cliente a perdoar. Então, como eu disse, é um processo. Funciona igual para todo mundo? Não. É fácil? Não. Mas é um processo que começa com você tendo a atitude de perdoar, você entender os momentos da sua história que de fato te deixaram ferido, empatizar com a pessoa, né, que passou, né, o agressor ou quem te prejudicou, entender por que a pessoa fez isso. Uma cliente minha, num outro momento, muito magoada no trabalho, com uma chefe extremamente abusadora, agressiva, ela falava assim comigo, Sheila, aquela mulher é louca,
O que eu faço? Ela precisou, claro, mudar de trabalho, ela precisou seguir em frente, mas ela ficou com muitas marcas dessa relação com a liderança. Ela ficou arredia, arisca, defensiva, e estava prejudicando ela no crescimento profissional em outra empresa. E ela também, nesse exercício de empatizar com essa líder, ela notou que essa líder ela era muito insegura, ela tinha muitos problemas na vida pessoal, ela tinha uma vida que poderia se dizer assim, fracassada em vários âmbitos, então ela tentava hipercompensar no trabalho. Sheila, mas não é justificativa para a pessoa ser uma pessoa má. Eu sei, não é justificativa, mas empatizar com essa líder, entender que ela tinha seus problemas, ajudou a minha cliente a perdoar, né? Então eu espero que essas reflexões também estejam te ajudando aí. Agora eu te pergunto, neste caminho do seu processo de perdão, quais são as suas dificuldades? Você tem dificuldade de sair do lugar de vítima? Você tem dificuldade de tomar atitude de mudança? Você tem dificuldade de empatizar com a pessoa que te prejudicou? Ou você tem dificuldade de revisitar o passado e passar a limpo, digamos assim, todas essas marcas? Tem gente que vai guardando isso numa espécie de gavetas mentais, assim. E aí tem um tanto de situações na vida que travam e uma série de pontos cegos no desenvolvimento que quando a gente vai revisitar as gavetas, digamos assim, no processo terapêutico, percebe que tem muito que se liberar de mágoa, de ressentimento, tem que liberar perdão. E aí, neste processo que eu espero que neste momento você já tenha entendido que o perdão, na verdade, cura você e liberta você. E que neste momento você consiga deixar ir, né? Deixar ir esses momentos de dor em que você foi prejudicado, esses momentos em que te marcaram. Eles vão precisar ser revisitados, passados a limpo, ressignificados. E eu estou aqui talvez usando termos técnicos, me desculpe por isso, mas são os temas que a gente usa dentro do processo terapêutico. A terapia ela liberta porque é um processo de profundo autoconhecimento. É um processo de olhar para dentro como uma espécie de lupa mesmo e se libertar de tudo aquilo que pode estar prendendo ou travando o seu crescimento. Então eu espero que a partir deste momento você decida perdoar ou se livrar de tudo aquilo que tem ainda de mágoa, de ódio, de ressentimento, tudo do passado que está travando o seu presente, o seu futuro, e entenda que a terapia e o perdão podem te curar, te libertar para uma vida muito mais feliz, muito mais leve e que você vai deslanchar, evoluir numa velocidade muito maior quando entender isso e liberar o perdão na sua vida. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Envie para todo mundo, porque todo mundo, eu acredito, precisa ouvir isso. E vamos ter aí uma vida muito mais leve, muito mais equilibrada, com muito mais felicidade, ok? Um abraço!